mais um livro aqui da série Um Perfil de Homens Piedosos, da editora Fiel para nós. E semana passada a gente viu sobre Lutero, hoje nós vamos ver sobre o tio Calvino. Então, resenha aqui do João Calvino, o livro chama A Arte Expositiva de João Calvino, escrito pelo Steve Lawson. E é um livro sensacional, porque ele vai trazer para nós a vida de João Calvino focado nesse aspecto dele como um pregador, um expositor da palavra de Deus. Um livro muito palatável, muito gostoso de ler, muito simples, mas também muito edificante. Esse é o ponto desses livros aqui. Ele vai te trazer muita edificação com pouco tempo de leitura, porque ele vai condensar tanto biografia quanto aplicações práticas para nossas vidas. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal, conversa comigo aqui sobre João Calvino, o que você acha da arte expositiva dele, se você já leu, quer ler esse livro aqui do Lawson. E pessoal, um dos pontos aqui bem legais do Calvino é que, bom, ele queria ser um estudioso, viver uma vida tranquila de estudos, abençoar e edificar a igreja através dos seus escritos, e ele acabou sendo pego por uma tempestade, um tornado dessa reforma protestante do século XVI. Ele é dessa segunda geração de reformadores, né, do século XVI, e ele não tem uma vida tranquila em nenhum momento após a sua conversão. Ele está o tempo todo fugindo para lá e para cá, depois ele começa a pastorear igreja em Genebra, depois tem que fugir de Genebra, ele volta para Genebra de novo, e o tempo todo ele está nessa constante labuta de pastorear a igreja em meio a muitas doenças, perdas, a muitas dificuldades financeiras, perseguição de fora, perseguição de dentro da igreja, enfim, uma vida absolutamente oposta ao que ele queria, mas que ele viveu com muito afinco, com muita alegria na graça de Deus, porque sabia que essa é a labuta que Deus havia chamado ele para pastorear a igreja. E como pastor, Calvino era um excelente pregador, até mesmo Armínio, que é a contraposição do calvinismo, né, o pai, entre aspas, do arminianismo, ele vai falar que Calvino, na interpretação bíblica, ele é inigualável, né? E essa interpretação, ela não apenas está lá nas Institutas, no seu livro base, ela não está apenas nos seus comentários maravilhosos da Bíblia, ela está também nas suas pregações. Então, o próprio John Knox, no seu leito de morte, um episódio bem conhecido, falou que o que ele queria ouvir era o sermão de Calvino nas cartas aos Efésios, tão poderoso que eram as pregações de Calvino, né? E o que mais que a gente pode trazer sobre ele? Uma coisa importante que eu quero trazer para vocês é a dedicação de Calvino. Bom, se por um lado, em um debate contra católicos, ele citou tantos pais da igreja de cabeça, que ele foi chamado por Melanchthon de o teólogo do século XVI, por conhecer tantos pais da igreja, ele manjava ainda muito mais de Bíblia, porque ele era um biblista, um pregador da Bíblia, um comentarista bíblico, um teólogo bíblico, né? E o esmero que ele tinha para com a Bíblia era absoluto, né? Ele conhecia muito de grego, muito de hebraico, e o que ele fazia? Ele pregava o Antigo Testamento levando o texto em hebraico para o púlpito, e ele pregava o Novo Testamento levando o texto grego para o púlpito e fazia a tradução ali na hora e pregava ali na hora, tudo bem? Isso é um dado extremamente importante de Calvino, porque ele se dedicava muito ao estudo do texto bíblico no original, para então depois passar para a igreja. Quão longe nós estamos disso no nosso contexto brasileiro, os pastores que não sabem nem ler o texto traduzido, muito menos hebraico, muito menos grego. É uma lamentação gigante, uma tragédia, uma pena. Lutero vai dizer que se você não sabe o texto bíblico, as línguas originais, o texto bíblico original, você não deve pregar. A gente não precisa ir tão radical quanto Lutero, mas o fato é que conhecer as línguas originais é essencial para o trabalho pastoral também. Não apenas o teólogo acadêmico, mas o pastor, ele tem o dever de conhecer aí as línguas originais o tanto quanto ele puder, o máximo que ele puder, ok? Ele não levava o esboço para os púlpitos, então ele preparava em casa as pregações, mas ele não levava o esboço, ele pregava extemporaneamente, né? Ele pregava sem nenhum esboço diante dele, só o texto hebraico ou o texto grego, ou seja, diante dele e diante da congregação da igreja estava só
a palavra de Deus em seu texto original. E ele pregava verso por verso, sequencialmente, isso se chama pregação expositiva, sem pular nenhum verso, e livros inteiros foram pregados por Calvino. Poucos foram os livros que ele não pregou, né? Então, e que ele não comentou também. Então, ele sai de Genebra pregando tal versículo, fica 3 anos fora. Quando ele volta no versículo seguinte que ele havia saído, né? Tamanha sua dedicação, não as invenções da cabeça dele, a retórica, não, mas dedicação exclusiva ao texto sagrado bíblico, ok? Bom, um testemunho bem pessoal que eu tenho para vocês é que eu comecei a imitar Calvino alguns anos atrás. Eu sou pastor, já tenho trabalho ministerial há 10 anos, 11 ou 12 anos, não sei. E eu levava um esboço muito grande para o púlpito, e não tem o menor problema. A maioria dos pastores levam o esboço para o púlpito, e isso é tão bom quanto não levar. Depende do uso que você vai fazer. Você pode não levar e pregar uma porcaria de uma pregação ruim, ou você pode levar o esboço completo, ler o esboço e fazer uma pregação ali maravilhosamente edificante para a igreja. Isso não é determinante. Mas quando eu li a biografia de Calvino e fui me aprofundar no pensamento dele, eu resolvi imitá-lo nesse sentido para ver ali como que eu me sairia, né? Porque eu estava vendo que isso se aplica exclusivamente ao pastor Will aqui e a mais nenhum outro pastor. Essa é a minha experiência, tá? Como eu faço muita coisa e trabalho em vários lugares, né, desde sempre, e lido com várias coisas diferentes, eu tendo a esquecer muito fácil as coisas. Eu preciso martelar minha cabeça nas coisas. E eu estava vendo, sei lá, acho que foi em 2014 que eu mudei, 2015, então faz 8 anos atrás, 7, 8 anos atrás mais ou menos, que eu até então eu pregava 3 a 4 anos pregando com o esboço, e eu via que eu esquecia muito facilmente a minha pregação. Então, como eu fazia ela, me preparava o máximo possível para pregar, para fazer a pregação, e eu levava todo aquele conteúdo e eu pregava, normal, né? E depois disso eu via que eu esquecia muito fácil, porque o esboço estava ali diante de mim, eu não precisava fazer um esforço muito grande de memorizar tudo que eu estava falando. E aí eu comecei a cortar isso. Então eu parei de levar os sermões, os esboços no púlpito, ainda que o meu preparo ele continuasse da mesma forma, só que aumentou a carga de memorização. Para quê? Para eu mesmo ser mais edificado, eu conseguir reter mais o conteúdo. E foi isso que aconteceu. Eu prego sem esboço até hoje. Diante de mim só tem a Bíblia e a igreja também, eu tenho essa experiência também. E às vezes o que eu preparo na hora, o extemporâneo é isso, né? Você traz alguma coisa que lhe vem à mente ali, talvez melhor do que você tenha preparado. Às vezes você esquece algumas coisas que você preparou, mas no lugar entre outras coisas, talvez sejam mais importantes, que você está ali no feeling, olho a olho com a congregação, com a igreja, né? E isso é muito importante, você ter esse feeling, né? Essa abertura, talvez, que você, se você se engessar rigorosamente 100%, talvez você não tenha. Mas Deus usa da mesma forma um sermão lido ou um esboço bem detalhado. E o que não pode é a pessoa ir para o púlpito pregar sem esboço e sem preparação. Isso não existe, não deve existir, só em seitas e lugares heréticos, como Congregação Cristã do Brasil, por exemplo, que é pecado, é errado você preparar uma pregação, tem que ser ali na hora. Isso são absurdos. Calvino com certeza desaprova isso, e qualquer autor bíblico também, ok? Então, na minha experiência pessoal, imitar Calvino nesse sentido me trouxe muita edificação pessoal, e eu continuo nisso até hoje. Não indico vocês fazerem isso, você é pastor, você prega, você ensina na igreja, a não ser que você realmente consiga, né? Então, se você começar a travar, esquecer coisa, dar um branco na hora, não faça isso. Leve o esboço normal, mas se você quiser ter essa experiência de pregar extemporaneamente, você nunca teve, pelo menos uma vez na vida é interessante você pregar extemporaneamente, pregar ali, memorizar tudo que você vai falar. Então, como que eu preparo o sermão? Eu estudo o texto na língua original, hebraico se for Antigo Testamento, grego se for Novo Testamento, vejo como ele foi interpretado na história da igreja,
consulto os melhores comentários, traduzo o texto, faço minha própria tradução, monto o esboço, coloco os versículos relevantes, ilustrações, aplicações. No final eu penso na introdução, numa conclusão, né? Depois das aplicações práticas, uma conclusão para fechar e para resumir, né? Aquilo que eu falei, que eu vou falar, no caso, estou preparando ainda, né? E o que eu faço? Preciso memorizar todo esse processo. Então eu fico ali ruminando, né? Remoendo, pensando, meditando sobre aquilo, até que aquilo se assente muito bem na minha mente, no meu coração, que seja uma realidade na minha vida. E eu tenho uma semana para fazer isso no máximo, né? Porque eu prego todo domingo pela manhã, ensino toda a escola bíblica e outros encontros aí da igreja. Então, fica aí um testemunho pessoal para vocês do quão foi positivo na minha vida estudar esse aspecto da vida de Calvino sobre a pregação expositiva. E aí vai terminar com uma citação do Spurgeon aqui falando que nós precisamos de mais Joões Calvinos, né, aqui na nossa sociedade brasileira e no mundo como um todo. Homens que se dediquem à palavra, que pregam a palavra e que não tem nada a dizer a não ser o que a Bíblia diz, o que Deus diz em sua palavra. Então, pessoal, reitero, gostou desse vídeo, agregou algo na sua vida, deixe seu like, converse comigo aqui nos comentários, bora interagir e se inscreva no canal. E, pessoal, o último aviso, você que ficou até aqui no final, já agradeço. O YouTube está liberando para mim aqui fazer nosso espaço de membresia. Eu vou preparar muita coisa bacana. Uma delas é um curso sobre pregação expositiva e vai ser curso atrás de curso no espaço aqui de membros. Então, se você gosta do nosso trabalho aqui no YouTube, se prepare, porque logo mais, daqui a alguns dias, eu vou trazer para vocês aqui mais informações sobre como você ser membro aqui do Instituto de Linguagem Bíblica e receber aí um caminhão de conteúdo exclusivo bíblico-teológico de preparação para você, que vai te abençoar ricamente e você abençoando aqui o nosso trabalho também. Então Deus abençoe, até o nosso próximo vídeo e nossa próxima resenha aqui no Instituto de Linguagem Bíblica.